Olá, meninas e meninos! Estou aqui para mais uma aula do nosso Patchwork Sem Segredos. Eu adoro gravar essas aulas do Patchwork Sem Segredos. Foi o que eu falei para vocês, é a menina dos meus olhos. Estou aqui com o maior carinho, preparei essa aula. É uma aula bem simples, não é uma aula muito complicada, mas ela tem um efeito visual muito bonito. Dá para vocês, eu preparei um bloco só de triângulos, e com este bloco vocês podem preparar toalhas, podem preparar mantas, podem preparar colchas, bolsas, jogo americano. Para a nossa aula de hoje, vou dar, essa primeira aula vai ser a explicação do bloco, e na nossa próxima aula eu vou explicar como a gente monta, como a gente pensa num jogo americano. Então, para esse bloco, o que eu vou precisar? Eu vou explicar para vocês duas maneiras de nós construirmos triângulo. Então, o que eu vou precisar? Eu tenho aqui o bloco, eu vou precisar... Todo esse o corte desse bloco, ele é feito a partir de quadrado. Tanto quadrado do tecido rosé quanto do tecido neutro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Esses triângulos aqui, eles partiram de um quadrado. Por que eu não contei esse daqui? Porque esse daqui ele não tem aquela costura tradicional no meio, que eu também quero explicar para vocês como a gente faz essa parte aqui sem essa costura no meio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 dos cantos e mais o do catavento central. 4 mais 4, 8. Eu vou precisar de 4 peças. Por que 4 peças? Porque eu parto de quadrado. Eu vou partir de um quadrado. Então, eu vou precisar de 4 peças de 9 centímetros e meio. Então, 9 centímetros e meio, quadrados de 9 centímetros e meio do tecido neutro e quadrados de 9 centímetros e meio do tecido rosé. 4 de cada. Por que 4? Porque a partir de um quadrado, eu vou costurar, vou explicar para vocês como a gente faz isso, e eu vou tirar já 2 peças montadas, olha. Então, aqui eu tenho uma peça e aqui eu tenho outra peça. Por isso que eu preciso de 8 peças, na realidade eu tenho que cortar 4 quadrados. 4 quadrados de 9,5. Esses retângulos aqui, então eu vou precisar... Para esse fundo aqui, que eu não tenho este corte central, eu vou precisar de 4 retângulos de 8,5 centímetros por 9,5 centímetros. Desculpa, 8,5 por 15,5. Essa medida daqui, 15,5. 8,5 mais 15,5. Depois eu vou dar a dica de como a gente faz essas conferências. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 quadrados de 8,5 centímetros. 8 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrados de 8,5 centímetros, tá? Para vocês gravarem bem, tá aqui a medida, olha. 4 quadrados de 9,5, que são esses daqui, ó. Do neutro e do rosé. 4 retângulos de 9,5 por 15,5, que são esses, olha. 1, 2, 3 e 4. E 8 quadrados de 8,5, que são esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Façam esses cortes e vamos para a construção do nosso bloco. Para construir esse bloco, o que eu vou precisar? Eu tenho 2 maneiras de fazer esses triângulos. Uma delas é pegar 4 quadrados neutro e 4 quadrados rosé. Coloco direito com direito, risco de vértice a vértice uma diagonal, e vou costurar aqui, olha, com a minha margem de costura, com a largura do meu pé de máquina. Vou costurar tanto de um lado quanto de outro. Feito isso, o que eu vou fazer? Venho com a régua, recorto o meu triângulo, separo em 2 partes, recortei, e vou, com a tesoura, cortar as pontas. Faço isso e faço isso daqui, ó. Por que eu tiro essas pontas aqui? Porque ao abrir, se eu não cortar, quando eu abro, olha, ela já vai ficar com essa ponta aqui. Quando eu corto, ela me facilita, ó. Eu corto e já abro, ela vai facilitar. Eu posso usar o vincador ou eu posso usar o ferro. Eu posso usar o vincador ou eu posso vir para o ferro, passo lateral de ferro, e posso, se quiser, no caso aqui, eu gosto porque tem muita ponta. Então, eu gosto de passar ele com a costura aberta. Venho aqui, ó.
Essa mesinha é muito prática, eu forrei ela com tecido bege. Ela vem com tecidinho floral, mas eu forrei ela com tecidinho bege. E esse ferro também é bem prático, porque ele é pequenininho, fica do lado da gente, ó. Passo ele aberto. Se eu ficar com ela dessa maneira aqui, ó, sem cortar as pontas, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer o mesmo processo, ó. Venho com a lateral do ferro e passo. Vou passar com a costura aberta, olha. Vou passar com a costura aberta. Olha o que acontece. Ela fica com estas pontas aqui. Aí eu preciso vir de um por um e ficar cortando, ó. De um por um e ficar cortando. Então, é mais vantagem, quando ele estiver assim, você já vem com a tesoura e já corta as duas pontas na diagonal, ó. Essa é uma dica que é muito legal e que facilita o trabalho. Então, se você for preparar individual, você vai ter que cortar 4 peças de cada, para dar 8. Então, de uma peça eu tirei 2. Então, essa é uma das maneiras de fazer triângulo. Outra maneira que eu tenho é essa daqui, ó. Que eu particularmente uso muito, que é a técnica do triângulo perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha faixa de 9,5 centímetros. Corto a minha faixa de 9,5 centímetros. Vou riscar quadrados de 9,5. Então, eu risquei primeiro quadrado de 9, segundo quadrado de 9, terceiro quadrado de 9, quarto quadrado de 9. Esse tecido que tá aqui é uma sobra que eu deixei, tá? Que assim que eu costurar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e vou eliminar essa parte aqui, ó. Venho aqui e corto essa parte fora, certo? Feito isso, o que eu vou fazer? Risquei primeiro os quadrados de 9,5, vou riscar diagonais, só que aqui, ao invés de eu riscar a diagonal, de colocar a diagonal, todas elas na mesma posição, a outra desse lado aqui, eu venho e faço isso, ó. Risquei uma diagonal para cá, inverto a outra, subo e desço. Faço tipo de um zigue-zague. Por quê? Porque ao costurar, olha como é prático. Eu comecei a costurar aqui com a largura, essa mesma largura de pé de máquina que eu fiz no primeiro. Vim costurando aqui, parei nesta linha, deixei a agulha para baixo, virei. Comecei novamente aqui. Parei com a agulha para baixo, virei e continuei. E vou fazer a mesma coisa em cima. Venho aqui, paro com a agulha para baixo, viro. Vem e faz a diagonal. Feito isso, tiro os alfinetes. Retiro os meus alfinetes. E vou cortar todos os meus quadrados. Quando eu faço essa em faixa, eu já faço de uma vez só todos os quadrados. A dica é, quando eu estou fazendo individual, eu tenho que tomar cuidado e olhar fio do tecido. Os dois fios do tecido têm que estar na mesma posição. Nesse caso aqui, como é por faixa, ele não vai ficar, olha, ele já não preciso me preocupar com o fio, porque as duas faixas já estão no fio. Aí basta eu vir e cortar individualmente um de cada vez, olha. Recortei um. É muito mais rápido. Se eu quiser fazer uma colcha, eu já faço todos os blocos de uma vez só. Eu não fico fazendo um por um, fica olhando o fio, vendo se está certo a posição de fio. Porque se eu coloco um fio no reto e outro de atravessado, ele me embabada, então não fica legal. Feito isso, ó, ou com o próprio cortador, eu como já estou com o cortador na mão, ó, eu já venho com o próprio cortador e já tiro todas as pontas, ó. Essa é uma dica bem legal que vocês, rapidinho, e assim sucessivamente, vocês vão fazendo isso em todos eles. Eu vou ter as minhas 8 peças já em forma de triângulo, certo? Como eu já tenho aqui passadinho, essas daqui vão para a mesa de passar, daqui a pouquinho eu vou passar. Eu já tenho as minhas 8 peças, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro eu vou formar este catavento aqui. Quando eu formar este catavento, olha aqui, ó, faz dessa maneira. Você coloca esse daqui. Se o meu vermelho tá aqui, o próximo, ó, eu vou girando ele na mão até achar. Se eu fizer assim, ele não vai formar, ó. Assim vai ficar paralelo.
ele fica assim, um sim, um não, um sim e um não. Fiz isso, venho aqui com a outra ponta, branco, vermelho, formei o catavento. Para costurar, direito sobre direito, direito sobre direito. Deixa eu pegar essa peça aqui, ó. Branco e vermelho, certo? Branco e vermelho, direito sobre direito, linha de costura na linha de costura, olha, linha de costura na linha de costura. E vou deixar o alfinete virado para fora. Vou passar uma linha reta e vou depois fazer a mesma coisa embaixo e unir. Ao unir aqui, eu tenho que tomar cuidado que ele vai ficar dessa maneira aqui, olha. Ele vai ficar aparecendo essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui é exatamente aonde eu vou fazer o encaixe aqui, para poder formar esse catavento central. Então, vai costurar primeiro esse catavento central. Costurou o catavento central, o que eu vou fazer agora? Eu já vou preparar as 4 pontas que eu já tenho, que são aquelas do que eu fiz. Então, vai vir aqui, ó, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui e essa daqui. Vai ficar me faltando essa parte central aqui, olha. Como que eu construo essa parte central? Essa parte central, para você que está começando, eu vou dar uma dica. Deixa eu só organizar aqui, que eu vou puxar minha máquina para cá. Vou trazer ele para cá. Vou deixar a montagem mais para cá, olha. Eu não me ative muito ao catavento, porque o catavento já é uma peça mais simples, não tem tanto segredo. Então, eu quero me ater mais a... Como que eu vou pensar agora no meu bloco? Deixa eu já tenho ele aqui. Eu vou precisar preparar essas peças aqui, olha. Aqui. Essas peças que eu estou colocando aqui. Então, como que eu penso nessas peças aqui? Eu tenho 3 preparadas e deixei uma para mostrar para vocês. Aqui, ó. Como que eu construí essa peça? Eu fiz exatamente assim, olha. Eu medi esse comprimento desse bloco aqui, que no caso deu 15 centímetros e meio, medi daqui a aqui, e a largura deste quadrado, que deu 8,5. Então, eu peguei 8,5 por 15,5. Cortei retângulos de 8,5 por 15,5. Vou mostrar aqui em cima na máquina, acho que fica melhor a imagem, né? 8,5 de largura por 15,5. Este 8,5 é a largura exata da minha peça, do meu quadrado que eu acabei de construir, certo? Por essa largura aqui. Aí eu vou cortar quadrados da mesma medida. Vou colocar um aqui e outro aqui. E vou costurar desta maneira aqui, ó. Olha que dica legal que eu vou dar para vocês. Eu falo que esse bloco, ele se multiplica, ele não termina, porque eu vou recortando e ele vai saindo outras peças. Risquei aqui, de vértice a vértice, uma linha diagonal. Essa outra linha que eu risquei para fora é a linha que eu descartaria, que eu jogaria fora. Por que eu jogaria fora? Porque eu vou fazer isso daqui, ó. Coloquei, vou usar o sistema IDT da máquina, que é aquele que eu falei para você que é muito legal, olha, que ele encaixa aqui atrás do meu pezinho. Deixa eu mostrar isso, que é bem legal. Essa máquina ela tem o sistema IDT, que é a tecnologia alemã. Então, aqui, ó, todos os pezinhos dela que tem este corte aqui, eles são pezinhos feitos para usar esse sistema IDT, que é essa pecinha que tem aqui, olha. Que é essa pecinha que vai encaixar aqui, ó, no meu pé. Ó, ela encaixou, que eu já pus aqui atrás, ó, ela encaixou exatamente nesse cortezinho aqui, ó. Ela encaixa, ela funciona como se fosse um walk-in foot. E além de tudo, como eu tenho 2 tecidos aqui, ela me ajuda o tecido não enrugar, ficar um tecido, ela puxa ao mesmo tempo os 2 tecidos. Para você costurar com manta é muito legal. Eu vou mostrar para vocês, para a gente costurar com manta é muito legal.
Puxo o fio que tá embaixo para cima. Trouxe meus 2 fios de linha para cima. E vou passar uma costura exatamente em cima dessa linha que eu falei, olha. Vocês podem ver que essa máquina, ela não tem alavanca para baixar. Ao pisar no pedal, ela automaticamente, olha, eu vou segurar aqui e vou pisar no pedal. Automaticamente, ela já vai baixar, ó, já baixou. Aí eu venho costurando, olha. Essa linha de corte aqui, do pezinho, vai bem em cima da linha que eu risquei, olha. A máquina tem a tesourinha, que isso é muito legal. Eu corto, ó. Ela faz um barulhinho, já tira. Pode ver que eu nem levantei a alavanca, nada. Ela já... Agora eu vou tirar esses fios. E eu cortaria, eu viria aqui e cortaria esse excesso para ter uma parte do meu triângulo costurado. Como eu jogo fora esse tecido, o que eu costumo fazer? Eu costumo voltar com a costura e passar novamente. Aqui no caso eu risquei, mas se você não quiser, você volta com a costura e faz uma da largura do pé de máquina. Vou mostrar para vocês o porquê. Tirei, limpo o fio, deixo o fio do tamanho certo. Quando eu corto, aqui eu já tenho a minha peça costurada, que é a que eu vou precisar. Ao fazer, voltando com a costura, eu ganho esse outro triângulo aqui, que eu posso fazer um outro bloco. Eu fiz, inclusive, um bloco menor, porque como ele vai estar costurado para fora, ele vai me dar uma medida menor. Aí, basta vir aqui e recortar. Toda vez que eu costuro triângulo, eu sempre faço isso. Eu venho costurando e volto. Essa peça aqui seria o meu descarte, mas eu vou guardar para um futuro bloco que eu possa fazer. Eu tenho um pote de vidro onde eu vou jogando esses triângulos e vou fazendo. No caso desse daqui, como ele é bicolor de 2 cores só, eu vou guardar e vou usar na próxima vez para fazer um bloco igual, só que menor. Pode ser até um suporte de panela, um descanso. Costurei de um lado, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Vou vir aqui, olha. Direito sobre direito. Aqui no caso eu já vou costurar direto. Olha, cuidado aqui, ó, que eu estava fazendo, a hora que eu vi, eu já mudei. Essa linha menor tem que estar para fora. Essa linha menor aqui sempre pro lado de fora, tá? Cuidado para não se atrapalhar aí. O ideal é você nem riscar essa segunda linha. O ideal é eu vou fazer aqui direto, é você começar a costurar, olha. Vou costurar na linha principal, que é de vértice a vértice. Costurei. Levanta e já volta com a máquina pro outro lado, ó. Terminou. Tiro o excesso e recorto, ó. Ou com cortador ou com a tesoura de tecido. Duas partes aqui, esses 2 triângulos, é sobra que eu vou guardar para fazer o meu outro bloco. E vou pro ferro e vou passar pelo direito. No caso aqui, como eu fiz aproveitamento de triângulo, eu não vou nem abrir costura, eu vou deixar a costura desse jeito porque tá com uma costura estreita. Venho aqui e vou fazer aproveitamento de tecido. Então, aqui eu já tenho costurado aqui o meu triângulo, minhas peças, sem ter feito nenhum corte, sem ter feito nenhum corte no centro do meu retângulo. Poderia ter feito só com triângulo, aqui ser mais triângulos? Poderia, mas eu quis deixar essa parte do tecido liso sem essa costura central. Poderia ter feito assim, olha, poderia aqui ter feito isso, ó, poderia. Não teria problema nenhum, seria uma outra maneira de construir. Mas eu quis explicar essa maneira de fazer alguns blocos sem essa costura central. Que na realidade isso é um fly guise, que é o voo do ganso que o pessoal fala. Só que é um voo do ganso com as pontas, normalmente a gente faz essa parte aqui avermelhada e essa parte clara. É assim que você pode construir um voo do ganso. Uma das maneiras também, né? Tem várias maneiras de construir o voo do ganso.
mas essa é uma das maneiras também. Feito isso, eu vou costurar por faixas. Eu vou vir aqui direito com direito, venho, linha de costura na linha de costura, olha. Deixa eu pegar a imagem aqui. Linha de costura na linha de costura. Alfineto. Vou para a máquina. Vou para a máquina. E vou passar. Vou passar uma costura, ó, da largura exata do meu pé de máquina. Ao chegar, eu posso passar por cima do alfinete, mas eu posso tirar também. Feito isso, corto os fios justo, abro e confiro se a minha ponta saiu certinha, tá? Vou repetir o mesmo processo do outro lado. E vou passar as costuras, todas elas abertas. Eu já tenho aqui adiantado uma parte, ó, as partes. Se você observar, olha, esse daqui, ele está menor do que este bloco aqui. Por que que ele está menor? Porque foi com aquelas sobras que eu tive. Então, em vez de jogar fora, eu construí um outro bloco para o passo a passo para poder explicar. Que realmente vai sair o mesmo bloco, só que um pouquinho menor. Para unir, isso daqui não é erro. Isso que eu queria deixar bem claro. Isso daqui não é erro. Isso daqui é a margem de costura de 0,75. Tanto daqui quanto daqui, ó. Ele é todo feito com margem de costura. Então, para encaixar, aqui eu vou ter que ter ponto de alfinete aqui, ponto de alfinete aqui e ponto de alfinete aqui, ó. E nas pontas também. Vou até pegar um alfinete de cor diferente para poder mostrar. Aqui eu preciso de bastante alfinete para... Olha, eu tenho alfinete em todas essas pontas aqui, ó. Todas essas pontas eu vou precisar ter o cuidado de, ao colocar um sobre o outro, eu encaixar certinho linha de costura com linha de costura. Porque senão as pontas não se encaixam perfeitamente. Então, tenho que vir aqui e fazer esses encaixes. Aqui, principalmente, olha, que tem a margem de costura, tem que ficar bem nessa ponta aqui. Tenho que vir aqui e fazer exatamente isso, ó. Aqui a mesma coisa. Ó, pode ver que eu peguei na ponta, olha. Aqui ainda nem peguei muito na ponta. E desse lado também. Eu já gosto de alfinetar tudo e levar para a máquina de uma vez só. Já vou alfinetar a faixa de baixo também. Ó, de um lado e de outro. Nossa, Ana, mas é muito alfinete. É que tem muita ponta. Então, se você... Essa máquina aqui, essa máquina, ela tem de tecnologia alemã, ela é tão firme uma parte com a outra que, na realidade, eu nem precisaria usar o alfinete, porque ela já me encaixa. Por isso que, às vezes, a gente assiste alguns vídeos americanos e algumas americanas não alfinetam, porque a máquina tem uma precisão muito boa de pressão. Então, facilita muito. Essa daqui, realmente, ela não precisaria. Mas, como eu não sei como é a sua máquina que está do outro lado aí, então eu estou explicando com o alfinete. Mas se é uma máquina de precisão, se é uma máquina firme, que não necessita desses encaixes, então, se a própria pressão do pé calcador, ela te faz uma pressão boa, que não haja necessidade, você pode até tentar fazer sem. E eu já peguei o jeito dessa máquina, ela é tão legal que eu vou ser bem sincera com vocês, os meus trabalhos já estou fazendo sem alfinete, porque eu vou olhando e vou encaixando conforme ele vai e fica bem certinho. Mas aconselho você que está começando aí a usar a experiência do alfinete para ver. Olha, vou para a máquina, puxar aqui para a imagem ficar melhor para vocês. Desci o pezinho. Vou tirando o alfinete, ó. Aqui,
é bem o vértice do meu triângulo, então eu tenho que passar bem em cima do encaixe. Eu já vou até tirar, olha, eu vou passar bem em cima dessa... Vou até fazer com grafite aqui, ó. Eu tenho que passar bem em cima aqui, ó, para não comer a ponta do meu triângulo. Ela acaba de cortar, ela já levanta sozinho o pé, vocês viram? Bem legal. No começo eu estranhei muito, toda hora eu ia com a mão levantando. Agora já peguei o jeito dela e tô apaixonada por esse sistema. Ó. Tirei. Esqueci de usar a tesourinha. Mas mesmo com a tesoura, eu acabo depois dando um corte, porque a tesoura me deixa esses fios compridos. E eu gosto dele bem justo. No pet a gente usa ele bem justo. Tirei, venho e faço a conferência, olha. E não pode passar em nenhum canto. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu vou ter que arrumar. Então aqui, como não ficou bonito esse encaixe, tá vendo? Aqui o que eu faço? Eu não desmancho tudo, não. Eu venho aqui, faço isso, olha. Solto só esse pedacinho. Às vezes acontece, e é legal acontecer para mostrar para vocês como a gente faz, ó. E ainda costurei com uma linha de cor contrastante para mostrar para vocês. Eu solto um pedacinho da costura e faço novamente um encaixe, olha. Aqui, olha por que ela não deu certo. Ela começou a desmanchar essa parte aqui. Então, aqui, refaz esse pedacinho, volta aqui, ó. Por isso que eu falo, patchwork ele é capricho, ele é cuidado, é não ter preguiça de desmanchar, ter sempre o cuidado, que é isso que faz a diferença no nosso trabalho. Ó. Ah, mas você desmancha? Desmancho. Se eu realmente vejo, e as minhas alunas sempre eu peço para refazer, elas não têm preguiça, desmancham sem receio nenhum. Aí vem aqui, ó, e pesca novamente, que eu falo que é pescar o tecido. Confiro novamente, faço bem a conferência certinha da onde é o encaixe. Por isso que a gente não vai ter Alzheimer, porque a gente está sempre exercitando o cérebro. Então, sempre a paciência, porque tem que ter paciência para fazer. Ansiedade, todas nós que fazemos pet temos um nível de ansiedade um pouco alto, então a gente sempre controla com o patchwork, a gente vai minimizando esses efeitos. A gente quer ver rápido, então isso faz com que a gente exercite a tolerância, a paciência, o cuidado. E isso ajuda muito. Eu tenho assim, comprovado, por muitos anos dando aula, o quanto faz bem. Olha a diferença que foi. Certinho. Arrumei, confiro essas pontas aqui, ó. Se todas elas saíram certas, todas as minhas aqui saíram os cantos, ó. Agora, basta eu ir pro ferro, passar, sempre aquela dica, lateral do ferro, passo sempre com a lateral, empurrando a costura. Eu não passo com a ponta do ferro. Lateral. E é legal você deixar um pouquinho o ferro em cima. Dica, não costure com linha 100% poliéster. Porque ao costurar com linha 100% poliéster, ela pode derreter. Pode não, ela vai com certeza derreter. Então, linha mista ou 100% algodão. Posso usar o ferro a vapor? Pode, sem problema nenhum. Eu tenho inclusive o ferro profissional, que é com caldeira. Eu trabalho muito com a caldeira. Nunca tive problemas, sempre trabalhei. E quando eu estou fazendo assim trabalhos mais práticos, eu trabalho com ferrinho, que é bem prático, ele é bem fácil de fazer. Então, aqui está o nosso bloco, olha, eu tenho os dois tamanhos dele. Tem o tamanho maior e o tamanho menor, que foi feito, esse daqui, na realidade, o passo a passo, ele foi feito com as sobras dos cortes desse daqui. Porque o bloco que eu cortei do passo a passo, realmente ele tá aqui, olha, que eu vou costurar ele agora. Então, quando a gente prepara a aula para vocês, a gente tem que fazer várias peças, né?
Então, para adiantar, otimizar o tempo, eu acabei deixando esse daqui para o nosso passo a passo. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês preparassem os blocos com as cores que vocês quiserem, com as cores que vocês agradarem muito. Fazer em preto e branco fica muito bonito, fica bem oriental, fica bem interessante esse bloco. Em azul fica muito bonito também. Você pode preparar da cor que você quiser, bicolor, sempre 2 cores. Prepara, deixa em ordem um bloco ou 2, quanto vocês quiserem. E para a próxima aula, eu vou explicar como montar no jogo americano. Vou ensinar a parte de acabamento e de construção no jogo americano. Beijinhos e até a próxima, meninas e meninos. Ótima semana!